Atenção, atenção! O André Sobre Fé Urgente traz com exclusividade a seguinte notícia super quente para você. Chegou ao nosso conhecimento de que as Testemunhas de Jeová, bem recentemente, no dia 24 de outubro deste ano, enviou uma carta ao Ministério das Crianças e Assuntos Familiares da Noruega. O teor da carta é informar ao governo daquele país de que mudanças sobre como tratar os desassociados foram feitas pela organização. O verdadeiro objetivo? Reverter a decisão da corte norueguesa que cancelou os subsídios estatais e o registro das Testemunhas de Jeová como comunidade religiosa reconhecida no país. Já já leremos a carta na íntegra para você e faremos nossos comentários. Mas, primeiro, vamos à vinheta do canal. Olá, sejam bem-vindos ao canal André Sobre Fé. Aqui quem vos fala é o clone digital do André Couceiro. É tão difícil de acreditar? Sua aparência é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Para quem não me conhece, sou um ex-betelita, tradutor de publicações da organização e intérprete de membros do corpo governante em suas visitas ao Brasil. Eu vou ler na íntegra a carta para vocês, traduzida para o português. Vocês também podem baixá-la pelo link na descrição deste vídeo ou por escanear o QR Code ao lado. Se preferirem pular essa parte, avancem para o minuto indicado ao lado. – 24 de outubro de 2024. Ministério da Criança e Assuntos Familiares. Assunto: decisões sobre a negação de subsídios estatais e perda de registros para as Testemunhas de Jeová. Ajustes na prática religiosa das Testemunhas de Jeová em relação ao contato limitado com uma pessoa. Prezados, escrevemos aos senhores em relação ao processo legal em andamento que será apreciado pelo Tribunal de Apelação de Borgarting em fevereiro de 2024, referente à validade das decisões administrativas baseadas no ensino religioso das Testemunhas de Jeová sobre a limitação de contato com uma pessoa que foi removida da congregação ou que se retirou voluntariamente. Gostaríamos de informá-los sobre um ajuste recente em nível mundial em nossa prática religiosa nesta área. O ajuste doutrinário foi publicado mundialmente na edição de estudo de A Sentinela de agosto de 2024. Os principais ajustes podem ser resumidos da seguinte forma. A remoção da congregação continua sendo um último recurso. Antes de considerar se alguém deve ser removido da congregação, os anciãos realizarão várias reuniões com a pessoa que cometeu um pecado grave em um esforço para ajudá-la a restaurar seu relacionamento com Deus. Ao informar um pecador impenitente de que ele será removido da congregação, os anciãos explicarão que gostariam de se reunir com ele novamente em alguns meses. Se a pessoa estiver disposta a ter uma nova reunião, os anciãos a incentivarão calorosamente a se arrepender e retornar. Mesmo que a pessoa não tenha mudado sua atitude naquele momento, os anciãos entrarão em contato com ela periodicamente no futuro. Se um menor batizado cometer um pecado grave, 2 anciãos terão uma conversa com um menor e seus pais ou responsáveis cristãos para entender o que os pais já fizeram para ajudar a criança a fazer as mudanças necessárias e se arrepender. Se o menor tiver uma atitude positiva e os pais conseguirem tocar seu coração, os 2 anciãos podem decidir que nenhuma ação adicional é necessária. São os pais que têm a responsabilidade bíblica de corrigir amorosamente seus filhos. Consequentemente, será ainda mais raro que um menor batizado que cometeu um pecado grave seja removido da congregação. Gostaríamos de enfatizar que, no caso muito raro de um menor batizado ser removido da congregação, a vida familiar e as interações domésticas continuarão. Como os pais têm a obrigação bíblica e moral de cuidar de seus filhos menores, eles continuarão sendo responsáveis por suprir suas necessidades físicas e emocionais.
Os membros da congregação podem optar por convidar para uma reunião da congregação uma pessoa que foi removida da congregação ou que dela se retirou. Eles também podem optar por cumprimentar a pessoa e recebê-la na reunião. Se a pessoa expressar o desejo de retornar à congregação, os anciãos também podem providenciar que alguém na congregação estude a Bíblia com ela, mesmo que ainda não tenha sido readmitida. Uma pessoa removida da congregação ou que optou por se retirar pode ser readmitida em alguns meses se demonstrar arrependimento genuíno. Desejamos lembrá-los de que as testemunhas de Jeová acreditam na orientação da Bíblia de que os crentes devem limitar o contato com alguém que foi removido da congregação ou que se retirou. Veja, por exemplo, 1 Coríntios 5, 11 a 13. A extensão exata desse contato limitado dependerá das circunstâncias pessoais e da consciência de cada indivíduo. Independentemente das circunstâncias, as testemunhas de Jeová acreditam que a Bíblia nos incentiva a mostrar amor e respeito por todas as pessoas, incluindo aquelas que anteriormente compartilharam nossa fé. Dentro do mesmo lar, não há mudança no contato social. O casamento e a vida familiar continuarão como antes. Com base no exposto, solicitamos que reconsiderem sua decisão de 30 de setembro de 2022 no processo de apelação referente à negação de subsídios estatais para 2022, bem como as decisões do governador do condado em 27 de janeiro de 2022, 22 de dezembro de 2022, 7 de novembro de 2023 e 18 de junho de 2024, referentes ao direito das testemunhas de Jeová a subsídios estatais e registro como comunidade religiosa sob a Lei de Comunidades Religiosas. A este respeito, nos referimos à Lei de Administração Pública número 35, segundo parágrafo, conforme o primeiro parágrafo, relativo à alteração de uma decisão de recurso. Gostaríamos de solicitar feedback sobre esta carta e o pedido acima sem demora indevida, de acordo com o parágrafo 11A da Lei de Administração Pública. Se possível, solicitamos uma resposta dentro de 3 semanas a partir da data desta carta até 14 de novembro de 2024. Se tiverem alguma dúvida sobre as informações nesta carta ou sobre nossas práticas religiosas, por favor, não hesitem em nos contatar. Atenciosamente, Jorgen Pedersen, presidente. O que tudo indica, essa carta é legítima, mas ficaremos atentos aos desdobramentos e futuras confirmações. Dito isso, vamos a algumas considerações. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu considero as mudanças, de modo geral, positivas, mas, de certo modo, elas são meramente cosméticas, superficiais. O principal ainda não foi feito. E eu espero de coração que essas mudanças mais profundas ocorram para aliviar esse fardo que milhões de testemunhas de Jeová carregam. O fardo de Jesus é leve, diz a Bíblia, mas o fardo das testemunhas de Jeová ainda é muito pesado. Com relação à carta, gostaria de começar a comentar no 7º parágrafo, e eu aqui estou contando os bullet points como parágrafos também. Então ali diz, gostaríamos de enfatizar que no caso muito raro, de alguém que seja batizado, uma criança batizada, ser removida da congregação, a vida familiar e as interações domésticas continuarão. Bem, você vê que aqui refere-se a pessoas menores de idade, tá? Porque se nós analisarmos as regras com relação a maiores de idade que ainda moram debaixo do mesmo teto, há restrições de contato, tem uma série de detalhes, não é? Se for maior, mas os pais precisam de ajuda, aí pode. Se for maior, mas não há essa necessidade, aí não pode. Ponto 8. Ali fala sobre agora poder convidar para uma reunião
uma pessoa que foi removida da congregação ou que dela se retirou. E aí diz que eles também podem optar por cumprimentar a pessoa e recebê-la na reunião. Muito bem. Lembrando que aquele que dela se retirou, eles não estão falando dos que se retiraram por discordâncias doutrinais e que são considerados apóstatas. Porque esses, nem oi, nem nada, não pode convidar de modo algum. Notaram? No parágrafo 9, aí fala ali, a extensão exata desse contato limitado dependerá das circunstâncias pessoais e da consciência de cada indivíduo. Mentira! Não é cada indivíduo que determina com a sua consciência. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que, na verdade, quem está determinando isso é o corpo governante. São eles que dizem o que a consciência pode fazer e o que ela não pode fazer. Então não é uma coisa que vem naturalmente da consciência de cada indivíduo. Aí continua dizendo, a Bíblia nos incentiva a mostrar amor e respeito por todas as pessoas, incluindo aquelas que anteriormente compartilharam nossa fé. Muito bonito por escrito, mas chamar aqueles que discordam de apóstatas, de filhos do capiroto, será que isso é demonstrar amor e respeito? Eu acho que não. Então, essa parte aí eu não concordo. E tem também o parágrafo 10, onde nós vemos claramente o motivo desta carta. Ali diz, com base no exposto, solicitamos que reconsiderem sua decisão. Por quê? Que decisão é essa? Ali diz, referentes ao direito das testemunhas de Jeová a subsídios estatais e registro como comunidade religiosa sob a lei de comunidades religiosas. Então essa, na verdade, é a razão. Eles foram afetados financeiramente. Mexeram no bolso deles. Então o que eles querem fazer? Reverter essa situação para voltar a receberem subsídios estatais, dinheiro, apoio financeiro da Noruega e, por extensão, de outros países, porque essa é a grande preocupação, de que uma decisão dessa se torne um precedente legal que afete futuras decisões relacionadas a demandas feitas por outros países também, como nós sabemos. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: todas essas mudanças que nós vimos, rápidas e avassaladoras nos últimos meses, com relação a poder agora homens usarem barba, irmãs poderem usar calça comprida no ministério, não precisar mais fazer relatório, ou pelo menos não tão detalhado como antes era, não precisar, por exemplo, ter um silêncio total com relação aos que foram expulsos. Agora já pode dar oi, agora já pode convidar para as reuniões, desde que não seja um apóstata. Mas tudo isso, eu pergunto para vocês, foi pela ação de Jeová ou foi pela cabeça do corpo governante, pressionados com essas mudanças, com essas demandas feitas por esses governos? Qual é o verdadeiro motivo? E eu ainda pergunto mais, o que vocês acharam dessa carta? As testemunhas de Jeová foram honestas em suas colocações ou omitiram fatos? Eu gostaria de saber e agradeço a todos por acompanharem o vídeo até o final. O canal André Sobre Fé adverte: somos totalmente a favor da liberdade religiosa.